Paz do Senhor, amada igreja. Tão bom, né? Vir ao culto, abrir nosso coração ao Senhor, nos alegrarmos por essa noite tão maravilhosa de domingo, estar na presença de um Deus tão poderoso. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, nos abençoou, nos trouxe aqui. Às vezes não pelo convite de um amigo, mas porque o Teu Espírito Santo falou mais forte ao nosso coração. Nós estamos aqui para cultuar o Teu nome, o nome santo de Jesus. Estamos aqui para Te louvar, Senhor, render graças, prestar culto a Ti. Muito obrigado, abençoe aqui os louvores que vão acontecer nesse lugar. Abençoa também a palavra, os momentos de oferta, os momentos de comunhão. Tudo, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos. Te agradecemos, Senhor, e Te louvamos. Só Tu é bom, só Tu é o Senhor. Vou dar os avisos agora, que é importante. Nós temos as nossas atitudes sociais. É importante você estar sempre colaborando, trazendo aí um alimento não perecível, um material de higiene também você pode trazer, que ajuda muito, né? Um detergente. Esses materiais que sempre estão abençoando pessoas necessitadas. E quando a nossa cesta ali está cheia, né? Nós levamos lá para as pessoas carentes e outras pessoas que necessitam. Os pedidos chegam à igreja. Nós temos abençoado também vidas que traz as demandas, nós temos abençoado. Também é importante também agora a gente falar do nosso Acampa Betel, não é não, Tiago? Tiago gosta da Acampa Betel. O nosso Acampa Betel é o acampamento mais bacana que tem durante o ano, né? E esse acampamento, ele tem a característica da gente estar batendo papo mesmo, comunhão entre os irmãos, uma palavra abençoada, né? Uma comida gostosa, tem um churrasquinho lá, e um momento de lazer, piscina, campo de futebol, as crianças ficam, né, 200 km por hora, né, não, Baeta? Os meninos aí fica 1000 km mesmo. Então é muito bacana, vale a pena você participar. Você pode parcelar essa inscrição, porque a gente sabe que tem um custo, né, diário de alimentação, e você pode parcelar, e ainda aquele que não tiver condições, procura a nossa liderança, procura nós pastores, o Guilherme, qualquer um de nós aqui que já está na liderança, para te ajudar, para te orientar, para você poder participar. Nós não queremos que ninguém fique de fora da igreja e que todos participem dessa comunhão tão gostosa que é o Acampa Betel. Amém? Isso aí. Como um versículo que nós vamos ler juntos aqui, Provérbios 3, de 9 a 10. Vamos colocar aí no vídeo. Não, perdão, Provérbios 3, 5 e 6. Vamos ler juntos? Vamos lá? Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheço em todos os caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Tem outras versões que falam assim, não estribes no seu próprio conhecimento. Você sabe o que é estribo? Você já andou de fusquinha, Baeta? Tem um degrauzinho no fusquinha para você subir e entrar dentro do fusquinha, não tem? Ali chama estribo. A gente apoia para entrar. A gente apoia para entrar no carro, né? E aqui a palavra de Deus fala assim, não estribes no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Apoie no Senhor. Busque a sabedoria que vem do alto, né? Ele é o único que nos pode dar direção. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor com alegria. Louvar o Senhor com toda a nossa alma, o nosso coração. A palavra de Deus diz que
Os olhos são a janela da alma e nós estamos vendo tanta alegria nos irmãos. Vamos continuar adorando. Deus seja sobre cada um de nós. Deus abençoe a sua noite. Deus abençoe a sua vida. Você está aqui para louvar o Senhor. Você veio até aqui para celebrar Deus com alegria. Esse é o convite a você. Que erga a sua voz aos céus. E que você possa, através do seu sorriso, contagiar a vida daquele que está aí ao seu lado. E juntos como igreja, poderíamos celebrar o Senhor com alegria, reconhecer a bondade de Deus e por isso nos alegrarmos na presença dEle. Aqui nós temos liberdade para isso, para adorar o Senhor. Este tempo é o tempo que você tem de, juntos, como igreja,
entregar a sua adoração e reconhecer que o nosso Deus tem sido bom conosco em todo o tempo. Tempo precioso que eu e você temos aqui de adoração ao Senhor. Com mais uma canção, você vai render graças ao Senhor e pedir a Ele que reine sobre a sua vida, reine sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre o seu pensar, sobre o seu agir, que o nosso Deus esteja à frente de tudo aquilo que fizermos. Amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Mais uma vez, sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, e com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.
nosso Deus possa reinar sobre o seu coração, sobre o seu pensar, tudo que você falar. Seja o nosso Deus o primeiro a estar em seu pensamento, a estar em nossa vida. O livro de Provérbios 3, 9 e 10 também nos traz uma nova lição. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Atenção que não é dizer a você para que você faça uma barganha com Deus. Vou honrar o Senhor para que Ele possa me dar mais e mais e mais. Mas na verdade é trazer o entendimento de que sim nos cabe honrar ao Senhor porque Ele já tem feito muito mais por cada um de nós. E teremos a certeza de que sempre o Senhor irá continuar suprindo as nossas necessidades, suprindo aquilo que precisamos para viver. E gosto sempre de dizer que o nosso Deus nos dá muito mais. E nós vemos isso todos os dias. Nós provamos da bondade do Senhor de inúmeras formas. E uma das formas que podemos perceber é com os nossos recursos. Nada nos falta, né? Isso é porque o Senhor tem sido fiel com cada um de nós. Que você possa agir também com fidelidade, honrando ao Senhor, tendo a certeza de que Ele há de suprir todas as nossas necessidades, de acordo com o seu poder, de acordo com a sua vontade. Com mais uma canção, então, convido você a trazer o seu dízimo e a sua oferta, se você veio preparado para isso. E aí no seu lugar, já faça essa oração. Senhor, quero honrar o Senhor com aquilo que está diante de mim, com aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. E você pode também adorar o Senhor dessa forma. Enquanto você canta mais uma canção, se você veio preparado para esse momento, este é o tempo de honrar ao Senhor com os seus recursos, com a sua vida e com os seus bens. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevalece e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és.
início, mais uma vez. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Senhor, nós adoramos o Teu nome nesta noite. Declaramos que Tu és imutável. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. O Deus presente em nossas vidas, o Deus da nossa salvação, o Deus vitorioso, o Deus que nos permite vencer batalhas e lutas, pelo poder do Teu nome. Somente pelo poder do Teu nome podemos viver. Ó Deus, e temos a graça, a alegria de vivermos debaixo da Tua poderosa mão, debaixo do Teu sustento, debaixo da Tua vitória sobre todas as coisas. Temos certeza disso, que o Senhor há de ser vitorioso em todas as nossas lutas, em todas as nossas batalhas. Se colocarmos o Senhor à frente de tudo, temos a certeza que podemos descansar o nosso coração, porque estaremos com quem tudo pode, o nosso Deus, o nosso descanso, o nosso refúgio, aquele que nos comprou com alto preço naquela cruz, preço de sangue. Graças te damos por isso, ó Deus. Nós queremos louvar o Teu nome e reconhecer diariamente o Teu grande favor sobre as nossas vidas. Que esse seja o nosso principal motivo de alegria, que esse seja, ó Deus, o mote das nossas vidas. Perceber que fomos já comprados pelo Senhor, ó Deus, e que sim, lutas teremos, lutas enfrentaremos, ó Deus, pesares e aflições, mas o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, o Senhor é vitorioso, imutável. Quão belo é o Teu nome, o nome de Jesus, o nome que tudo pode, o nome que nos ama, o nome que ama cada um de nós, com amor de Pai. Nós queremos louvar ao Senhor, o nosso Pai, o nosso querido Deus, o nosso descanso. Que podemos dizer, ó Deus, se não Te adorar, se não reconhecer, ó Deus, quem Tu és em nossas vidas. Sem o Senhor não somos nada, não somos nada, mas pela Tua misericórdia e pela Tua graça, nós podemos, ó Deus, viver debaixo da Tua boa mão e reconhecer que Tu és vitorioso, reconhecer que Tu és o nosso Deus. Recebe o nosso louvor nesta noite, a nossa gratidão. Nós honramos o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, os recursos que o Senhor tem colocado ao nosso dispor, e reconhecemos que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Por isso louvamos a Ti, por isso, ó Deus, nos alegramos em Tua presença, porque o Senhor tem nos dado muito mais do que precisamos. Queremos reconhecer isso nessa noite e honrar o Senhor com nossas vidas, honrar o Senhor com o nosso coração, honrar o Senhor com o nosso pensamento, honrar o Senhor com o nosso corpo, honrar o Senhor com tudo que temos. Esse é o nosso desafio, esse é o desafio que está diante de nós, honrar o Senhor com a nossa vida. E queremos pedir ao Senhor nesta noite que nos permita viver uma semana assim, honrando o Teu nome com tudo que temos, honrando o Teu nome com tudo que somos, porque o Senhor habita em nosso coração. E essa é a nossa tarefa, honrar o Senhor e viver de maneira digna do Evangelho do Senhor. Continue falando conosco nessa noite, nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Você pode se sentar. Amém, meus irmãos, boa noite. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Amém, amém. Abra comigo sua Bíblia, por favor. Salmo 88. Salmo 88. Enquanto os irmãos procuram o Salmo 88, para aqueles que não estão habituados com a Bíblia, é só você abrir a Bíblia no meio
você vai encontrar o livro de Salmos, e aí é só você procurar o Salmo de número 88. Enquanto os irmãos procuram, só gostaria de lembrar que no próximo domingo, pela manhã, nós teremos a nossa ceia ágape. Então, aquele tempo muito singular, muito gostoso na vida da igreja, quando nós nos encontramos aqui às 9 horas e tomamos um café gostoso, os irmãos trazem a comidinha gostosa de casa e a gente compartilha. Depois nós temos o nosso culto em seguida e a celebração da ceia do Senhor. E nesse próximo domingo, por ocasião da nossa ceia ágape, estará conosco o pastor Vandeci. Ele vai fazer o lançamento da campanha que nós participamos todo ano, do nosso Natal Solidário, que é a nossa ajuda aos pastores ali do norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri. E os irmãos então já estejam preparados, daqui a pouco chega o 13º na conta de todo mundo, né? Então, puder contribuir, ele vai falar com o quê? Mas deve ser lata de doce, o pastor Vandeci gosta de levar doce. Espero que não tenha nenhum pastor diabético lá, né? Mas ele gosta muito de doce, essas coisas, e ele manda doce para a turma. Mas ele deve falar tudo, nos instruir, então, convite feito, domingo pela manhã, vai ser uma alegria a nossa celebração. Irmãos, nós ficamos todo mês de outubro e também, aliás, todo mês de setembro e também agora todo o mês de outubro, numa série de mensagens nos nossos domingos à noite, que é sobre a igreja, né? Nossa série de mensagens era A Igreja Importa. E no próximo domingo, que nós já vamos inaugurar, novembro, nós vamos começar uma nova série de mensagens, que é O Reino Entre Nós. Mas hoje, especificamente nesse hiato, né, entre esses dois momentos, eu gostaria de trazer uma palavra pastoral à igreja. Esse Salmo 88, eu já ouvi o Timothy Keller pregando sobre ele, depois eu ouvi o Augusto Nicodemos pregando sobre ele, e agora eu vou ousar, assentado assim nas costas dos gigantes, né, e colando algumas coisinhas a outras e tal, eu vou ousar também pregar sobre ele. E particularmente esse salmo sempre falou muito ao meu coração, e eu espero que fale ao coração dos irmãos também, e que de alguma forma a gente possa também aqui se identificar com essas palavras do salmista. O autor desse salmo é Emã. Ele diz assim, olha o peso desse salmo, o salmo é muito pesado, ele diz: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não se lembram mais. São desamparados das tuas mãos. Verso 6. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares mais tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a sua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas, apartastes de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia, venho clamado a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígio aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e a antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeita, Senhor, a minha alma e oculta de mim o teu rosto?
Ando aflito e prestes a expirar, desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, mais uma vez, aberta e lida nessa noite. Ela é a Tua palavra, Senhor. Essa oração é fruto da inspiração do Teu Espírito. E nós queremos Te pedir que nessa noite, ela também seja palavra para nós, seja a Tua voz a falar conosco, Senhor, que no meio de tudo isso, que o Senhor possa, de alguma forma, nos revelar a Tua face e o Teu rosto. É assim que nós oramos, e nós oramos no nome irrecusável, o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, que salmo pesado, hein? Que salmo indigesto. Esse salmo, salmo de Emã, ele faz parte de uma coletânea de salmos conhecidos como salmos de lamentação, salmos de lamento. E nós sabemos que é muito próprio e possível você se lamentar diante de Deus, não é assim? Porque às vezes a gente fica com medo de lamentar, não é? E acha que está murmurando, mas existe uma diferença importante entre lamentação e murmuração. A murmuração é quando você reclama de Deus para as pessoas. E você fala assim, mas Deus está me tratando dessa forma, e você fala com todo mundo. E isso é murmuração. Você vai dizer assim, Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Mas a lamentação é quando nós reclamamos de Deus para Deus. Quando nós dizemos para Deus aquilo que está no nosso coração da forma mais crua, mais explícita e mais gráfica possível. Esse salmista, o Emã, ele era um descendente da tribo de Coré, dos coraitas, de Corá, dos coraitas, e possivelmente ele era um levita que adorava na casa do Senhor. Era um homem que cuidava da adoração, era um homem que cuidava da instrução também da lei do Senhor. E ele viveu possivelmente no período do rei Salomão. E tem uma coisa interessante, porque a palavra do Senhor vai dizer, realçando a sabedoria de Salomão, vai dizer assim, Salomão era o homem mais sábio de Israel, inclusive mais sábio que Emã. Ou seja, Emã era um homem muito sábio também, ao ponto das pessoas compararem a sabedoria de Salomão, contrastarem a sabedoria de Salomão com a de Emã. Então, olha só que coisa interessante, o autor dessa oração, ele era um homem que estava envolvido na obra de Deus. Pelo texto e pela construção do texto, nós vemos que ele era um homem santo, um homem consagrado ao Senhor, o homem que adorava Deus, o homem que buscava Deus, o homem que ensinava a lei de Deus. Ele era um homem também muito sábio. E ele então produziu, olha só que coisa interessante, ele então produz esse salmo que agora nós temos diante de nós. E não só isso, ele era um homem que tinha, inclusive, experiências pessoais com Deus. Ele começa o salmo dizendo assim, ó Senhor Deus da minha salvação. Olha a pessoalidade envolvida aqui no início desse salmo, quando ele vai dizer, ó Senhor Deus, Tu és o Deus não da salvação das pessoas. Eu não ouvi apenas dizer que você é um Deus que salva, não. Pessoalmente eu tenho experimentado a tua salvação. Tu és o Deus da minha salvação. Olha que homem, irmãos. Um homem crente, adorador, um homem sábio, um homem que serve ao Senhor no templo e que tem também experiência pessoal com Deus. Ele sabe que Deus é o Deus da salvação dele. E é justamente com essa consciência e por causa da sua identidade que ele vai dizer, dia e noite clamo diante de ti. Ou seja,
ele certamente estava aqui num grau de ansiedade muito grande. Não importa o currículo, não importa quem ele era, a ansiedade chega para todo mundo, irmãos. E chegou aqui para esse nosso irmão, o Emmanuel, vai dizer: dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença. Aqui ele tem uma imagem muito interessante, que é a imagem de um súdito entrando na presença do rei. Porque ele vai dizer: dia e noite clamo diante de ti, mas parece que Deus não responde. Existe aqui um silêncio incômodo de Deus. Ele vai dizer: dia e noite clamo diante de ti, Senhor, permita que eu tenha uma audiência contigo, chegue a tua presença, a minha oração. E mais uma vez aqui uma ideia do pedido diante do rei: inclina, Senhor, os teus ouvidos ao meu clamor. Ou seja, Senhor, eu chego diante de ti, mas parece que o Senhor não me ouve. Por favor, Deus, eu clamo diante de ti dia e noite, chegue a tua presença, a minha oração. Será que está chegando? Parece que não, porque dia e noite, dia e noite, dia e noite. E mais na frente ele vai dizer assim: eu sou aflito desde a minha juventude. Parece que não era uma coisa pontual, Evane. Essa angústia do Emmanuel não era algo que ele estava experimentando há uma semana. Ele vai dizer: dor e sofrimento me acompanham desde a minha juventude, desde a minha adolescência. Ou seja, considerando que possivelmente, pelo grau de sabedoria, por ser um levita, ele já era um homem idoso. Ou seja, a minha experiência contigo é desde a minha mocidade. Eu sinto as tuas mãos pesando sobre mim. E aqui mais uma vez está dizendo dia e noite. Imagina isso, dia e noite na adolescência, dia e noite na juventude, dia e noite, né, ele na maturidade, dia e noite, Senhor, chegue diante de ti, e inclina as minhas orações, inclina os seus ouvidos ao meu clamor. Aí verso 3 ele vai dizer: pois a minha alma está farta de males. Eu fiquei curioso essa palavra farta, né? E lá no hebraico tem uma ideia interessante, que é assim: está saturada, como está satisfeita, é como se você comeu muito. Sabe quando você vai numa recepção, aí você come tanto, aí, pobre assim, né? Faz jejum amanhã para comer à noite, né? Aí comeu, aí você fala: nossa, não cabe nem mais um quibe na minha boca, não tem uma coisa assim? Eu já estou farto, estou empanturrado. A imagem é mais ou menos essa. Ele vai dizer: Senhor, eu estou farto, não cabe mais nada em mim de sofrimento, já sofri demais, Deus, eu não aguento nenhuma gota mais de sofrimento, a minha alma está farta de males. Olha a outra imagem que ele vai usar: e a minha vida está à beira da morte. Aqui é como se ele estivesse assim, sabe, à beira de um precipício, e se um ventinho soprar, cai. Falta só um empurrãozinho, um mínimo empurrãozinho. Eu já estou assim, com os pés vacilando, eu estou na beira do precipício. Senhor, é assim que eu me sinto, eu estou à beira do precipício, eu estou à beira da morte. Se o Senhor empurrar mais um pouquinho, se o Senhor me apertar mais um pouquinho, se o Senhor derramar mais uma gotinha e pesar sobre mim, eu não vou aguentar o peso e eu vou cair. Olha o que ele vai dizer, mais outra imagem interessante no verso 4. Sou contado com os que baixam a cova, sou como o homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, sou desamparado das tuas mãos. Aqui ele tem uma imagem da guerra de Israel, da guerra, na verdade, daqueles períodos ali mais negros da história, um dos mais negros, mais bárbaros da história, quando hoje nós temos na guerra uma guerra mais higienizada, nós temos médicos, nós temos enfermaria, nós temos um tanto de coisa, não é assim? Então os médicos vão para a guerra, mas nessa época não, inclusive as guerras de Israel. Nas guerras de Israel acontecia o seguinte: você ia para a guerra, se você fosse ferido, e ali na avaliação do campo de batalha, eles percebessem que você não tinha cura, eles não carregavam você não.
Sabe o que eles faziam? Mesmo você, ainda estando vivo, você era jogado entre os mortos. Você podia dizer, peraí, eu não estou morto ainda não. Aí talvez a mensagem era, mas vai morrer. Mas vai morrer. Olha o que o salmista está dizendo, Senhor, o Senhor é esse que me encontrou no campo de batalha, eu estou ferido de morte. E sabe o que eu sinto, Deus? Que em vez de o Senhor me chamar para cura, o Senhor me pega e me joga ainda vivo e me conta como os mortos. Olha, gente, olha a alma desse homem e olha a sinceridade crua desse homem para dizer isso na frente de Deus. Porque assim, de uma forma muito sutil, ele está acusando Deus. Não é acusando Deus, porque ele está em oração, ele está em atitude de fé diante do Senhor, ele não está murmurando, ele está lamentando. Mas o que ele está dizendo? Deus, tem uma incongruência aqui na minha cabeça, tem alguma coisa que não bate, porque eu sei que o Senhor é o Deus da minha salvação. É o Deus da minha salvação. Mas agora parece que o Senhor me joga na cova. A gente convive com isso, né, gente? Com essas coisas de Deus. Não é assim? Essas coisas de Deus que a gente não compreende, que são cinzas, que dão um nó na cabeça da gente, porque a nossa teologia muitas vezes não dá conta de muita coisa que Deus faz conosco. A grande verdade é essa. Irmãos, eu já li, por conta da minha natureza e do meu temperamento, quem sabe que meus neurônios não são muito bons, né? Minha cabeça não é muito boa, assim. Eu não sou muito são mentalmente, né? Então, eu sempre leio as questões relacionadas ao sofrimento, porque a minha alma é inquieta, eu busco resposta de Deus. Eu busco conhecer Deus e compreender Deus em meio às dores e sofrimentos. Eu já li todos os livros de sofrimento que já chegaram até mim. Mas nenhum deles respondeu a essas questões. Nenhum. C.S. Lewis, já li Tim Keller, já li todo mundo. Mas essa coisa do sofrimento do coração, acho que ser humano nenhum é capaz de ter uma resposta, vai dizer assim, agora eu estou satisfeito. Agora eu te compreendi, Deus. Agora sim. Agora eu entendi os teus caminhos, os teus planos. Nunca li um livro assim. É possível teologizar sobre o sofrimento, é possível fazer poesia sobre o sofrimento, mas é impossível explicar o problema do sofrimento. Me parece que esse seja o caso desse salmista também. Ele vai dizer, Senhor, se eu posso, o Senhor me jogou na cova. Olha só, verso 6, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Olha que coisa interessante, como nós falamos. Olha aqui a perspectiva do salmista. Ele reconhece que esse sofrimento que chega até ele não é coisa do Satanás. A gente sempre acha, o inimigo está furioso, né? Tem muita igreja que ganha dinheiro assim. Dizendo, olha, se você vier para a nossa igreja, você vai parar de sofrer, você vai ser blindado. Os anjos de Deus vão acampar ao seu redor, e aí você vai ser blindado. Você se lembra da história de Jó? Jó, sofrimento e tudo mais, e ali os amigos de Jó, né, aquela teologia da retribuição, que se você faz as coisas certinhas, você colhe o bem, se você faz as coisas malzinhas, você colhe o mal, né, e tudo mais. E aí, quando a gente percebe que Deus é o autor por trás do sofrimento de Jó, a gente fica meio perplexo, né? Eu vi um camarada até dizendo assim, ele era um ateu, e ele leu o livro de Jó, e aí, vendo essa coisa toda, Deus como autor do sofrimento, aí ele fez uma observação assim, muito perspicaz, né, dentro do ateísmo dele. Ele falou, peraí, esse é o Deus bíblico? Se esse é o Deus bíblico, esse Deus da Bíblia é o meu diabo.
Entenderam? Se o Deus bíblico age assim, no meu mundo, ele é o diabo. Porque às vezes parece, né? Às vezes parece que Deus age malignamente, né? E o salmista está dizendo isso de uma forma muito clara, muito literal. Tu és o autor. É o Senhor que está fazendo isso comigo. É o Senhor que, inclusive, está afastando os amigos de mim. Olha, gente, o homem solitário, o homem em angústia, o homem em sofrimento, o homem em depressão e os amigos em debandada. A pessoa se sente solitária. E aqui a gente talvez tenha dificuldade de entender, será que era ele que, os amigos que abandonaram, ou era ele que tinha essa sensação de isolamento, de solidão? Porque se tem algo que o sofrimento faz com a gente, irmãos, é nos trazer uma sensação de solidão. Porque ninguém nos compreende, ninguém nos entende, ninguém consegue penetrar a nossa alma, a gente se sente solitário no meio do sofrimento. Então, será que os amigos se afastaram dele ou ele teve a sensação de que ele estava sozinho? O fato é que ele estava sofrendo e sofrendo muito. Mas olha só, irmãos, como ele no meio disso tudo, ele consegue fazer transparecer, porque parece que ele está abandonando a fé, parece que ele está acusando a Deus de forma descarada e dizendo, Deus, olha, estou me rebelando contra o Senhor, mas absolutamente, olha o que ele vai dizer. E é um argumento teológico para Deus na oração. Ele vai dizer no verso 10, Senhor, mostrará tu os prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Olha o que ele está dizendo. Deus, o que o Senhor vai ganhar se o Senhor me matar? Primeiro, é claro que essa é uma argumentação tentando livrar o próprio couro. O que o Senhor vai ganhar se o Senhor me matar? Aí ele vai argumentar teologicamente com Deus, mas a preocupação dele aqui é genuinamente, é uma preocupação muito santa, porque ele vai dizer, Senhor, e a tua glória, como é que fica nessa história? Se o Senhor me matar, eu estou à beira do abismo, se o Senhor me empurrar para esse abismo, se o Senhor me deixar na sepultura para morrer, quem é que vai ganhar com isso, Deus? E a tua glória como fica? Como as pessoas irão se lembrar do teu nome? E mais, Senhor, se eu morrer, para onde eu vou? Como é que eu vou cantar as suas maravilhas? Lembrando que ele era um levita, um adorador. Como é que eu vou cantar as suas maravilhas? Na sepultura? Né, Augusto Nicodemos fala, ele é muito engraçado, ele vai dizer assim, eu nunca vi, no dia de finados, um coral de mortos cantando. Né? Os mortos não cantam, gente. O argumento dele é esse, Deus, os mortos não te louvam. Os mortos não te adoram. Se o Senhor me matar, como eu vou te adorar? E a tua glória, Deus? Se o Senhor me matar, como eu vou pregar acerca do teu nome? Quem é que vai testemunhar das tuas maravilhas, Senhor? Ó Senhor, então, eu peço que o Senhor me salve, não apenas por amor à minha pele, ao meu couro, mas eu peço que o Senhor me salve por causa da sua glória, para que eu continue proclamando às futuras gerações as tuas maravilhas. Ele tinha essa preocupação, a glória do Senhor. No verso 13, aí parece que ele faz esse lamento diante de Deus, mas depois vai dizer, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e a antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração, ou seja, ele continua aflito, porque rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto, ando aflito e prestes a expirar, desde moço, sob o peso dos teus temores, estou desorientado. Irmãos, eu não sei quantos aqui, até essa exposição, já se sentiram assim como esse salmista, né? Desorientado. O peso das mãos de Deus. Irmãos, porque, olha só que situação desesperadora.
Quando nós sabemos que é Deus pesando a mão sobre nós, para quem que nós vamos pedir socorro? Não é? Se é Deus que está fazendo. Ele está dizendo, Senhor, eu estou desorientado. Se tu és o agente, quem é o meu Salvador? Porque tu és o Deus da minha salvação. Que encruzilhada é essa? Né? Que caminho é esse que o Senhor está fazendo com que eu ande? Ando aflito e prestes a expirar. Verso 15, verso 16. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores acabaram com a minha vida, deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Aqui, a imagem aqui é de uma ideia de afogamento. Aquela aflição do afogamento. Eu imagino que deve ser uma situação aflita, você está à deriva no meio do mar e se sentindo ali prestes a morrer afogado. Falta o fôlego, falta a esperança. E as águas me circundam o tempo todo, elas são ameaçadoras. E como é que termina esse salmo, irmãos? Todos os salmos das Escrituras, todos, inclusive os salmos de lamento, eles terminam com uma palavra de esperança. Todos, todos. Esse é o único salmo das Escrituras que o salmista termina assim: para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Olha como é que termina o salmo. A gente fica na esperança de no final ter um final feliz, não é assim? Mas parece que não foi o caso desse salmista. Esse salmista, no final da sua oração, ainda no final da sua oração, ele não havia experimentado a salvação do Senhor. Muito bem, irmãos. De uma forma muito breve, eu gostaria de pensar com os irmãos algumas coisas que a gente pode aprender com essa exposição. Primeiro é que a primeira coisa que nós aprendemos de forma muito imediata é que essa oração foi colocada nas Escrituras porque, certamente, ela não era apenas a experiência de Amã. Ela é quase que uma experiência universal dos cristãos. Todos os filhos de Deus sofrem. Todos os filhos de Deus, em algum momento da sua vida, sofrem. Isso é um fato incontornável das Escrituras. Então, se você, hoje, está vivendo uma vida boa, uma vida feliz, uma vida alegre, está com a casa em festa, dê glórias a Deus, meu irmão. Aproveite a vida com alegria, com exuberância, dê graças a Deus por isso. Eu até lembro que uma vez eu comentava assim com a Viviane, numa época, eu falei assim, nossa vida é tão boa, isso me preocupa tanto, porque, né? Sei lá, tem alguma coisa que vem por aí, né? Mas, irmãos, dê graças a Deus, aproveite, seja a pessoa mais feliz desse mundo, mais plena desse mundo. Aproveite a vida, aproveite as bênçãos de Deus, mas saiba disso, Deus não tem compromisso nenhum em deixar você nessa vida boa para sempre. Deus não te deve isso. Deus não deve isso aos seus filhos. A proposta do Evangelho não é uma banheira quente. A proposta do Evangelho é cruz. Nós precisamos entender isso de uma forma definitiva. E esse salmo é como se ele abrisse a cortina e dissesse: você é temente ao Senhor? Uma estrelinha lá na sua cadernetinha da EBD. Você é um adorador? Uma estrelinha na cadernetinha. Você é uma pessoa sábia? Outra estrelinha. Você é uma pessoa santa? Outra estrelinha. Mas saiba disso, apesar da sua aprovação, nada disso blinda você por causa ou sobre o sofrimento que vier na sua vida. Você vai sofrer. Nada disso blinda você do sofrimento. Isso não nos blinda, nós não somos impermeáveis ao sofrimento. Essa é uma primeira coisa. O segundo ponto, é a coisa mais óbvia possível, é que não existe nada melhor para nos ensinar a orar do que o sofrimento, gente. Você quer aprender a orar? A orar de verdade, não é aquela oração reza, né?
Porque tem aquela oração que é reza, fala a verdade. E, aliás, quando nós estamos no céu de brigadeiro, a nossa oração é reza. É a oração dos bebezinhos lá, lembrei da Giovana. Papai do céu, obrigado por esse papá, né? Bonitinho, né? Obrigado por esse soninho. E às vezes, quando a gente está com tudo bem, a nossa oração é assim. Mas quando Deus tira o nosso chão, gente, abala a nossa estrutura, que a gente não tem pega, sabe quando você sente assim, na imagem aqui do sufocamento, tá mergulhado, tá se afogando, você não tem um bote salva-vida, quando Deus te coloca nessa situação, aí você vai orar. O sofrimento nos leva às mais profundas orações. Crente que não passa por sofrimento não aprendeu a orar. Nós aprendemos a oração na fornalha da aflição. Isso é um ponto que também nós precisamos entender. Essa foi a experiência do nosso amigo, irmã. Ele era um homem espiritual, mas ele só aprendeu a oração por causa do sofrimento. Louvar a Deus é bom. Ele louvava. Estudar a Bíblia é uma coisa boa. Precisamos estudar a Bíblia. Escutar bons sermões é uma coisa boa. Mas nós só aprendemos de Deus na escola da vida, gente. É a escola da vida que nos ensina quem é o Senhor. É na crueza da vida que nós aprendemos quem é o Senhor. Porque não adianta, gente, a gente ter uma fé apenas intelectual, uma fé apenas emocional. Nós precisamos experimentar Deus, é na nossa vida prática, na nossa vida real. E Deus quer penetrar cada centímetro quadrado da nossa existência. Ele quer nos fazer aproximar dele, Ele quer se revelar a nós. E o caminho que Ele escolheu para os seus filhos é o caminho da cruz, é o caminho da morte, é o caminho do sofrimento. Portanto, se nós queremos, de fato, conhecer a Deus, nós precisamos estar abertos para a possibilidade de sofrermos. Mas, por fim, irmãos, eu gostaria de terminar, para que a gente não vá para casa assim, estou à beira do abismo, o pastor prega uma pregação dessa aí, pronto, né? Porque parece que, como eu falei, o Salmo parece que termina assim, sem esperança. Mas, ao mesmo tempo, como nós vimos aqui no verso 1, o salmista tinha esperança. A esperança dele era na salvação do Senhor. É por isso que ele começa o salmo, ó Senhor Deus da minha salvação. Eu não estou vendo. Talvez eu nem veja nesse mundo. Irmãos, porque existem pessoas que vão ser curadas nesse mundo, mas nem todas as pessoas serão. Existem pessoas que recebem resposta de oração de Deus, e Deus responde com um sonoro sim, e a gente fica feliz. Mas quantas de nossas orações Deus respondeu assim, não? A gente pede, e a nossa oração é legítima, o nosso clamor é legítimo, a nossa causa é legítima, nós sabemos que Deus tem poder para fazer, e não nos falta fé no coração, e nós pedimos dia e noite insistentemente. Mas fato é que para uns Deus vai dizer sim, eu vou te atender. Mas para outros Deus vai dizer, não, eu não vou te atender. Então a gente precisa também entender que Deus nos chama a penetrar um mistério que pertence somente a Ele. Mas a gente pode ter esperança, gente. A gente pode ter esperança que Deus continua salvando. Deus continua, porque Ele não muda, sendo o Deus da nossa salvação. Às vezes a gente está na beira do abismo, é verdade. Mas pela misericórdia dEle, Ele não permite que a gente pule ali. Às vezes a gente está assim na beira da morte, e parece que Deus
vai nos abandonar, mas é quando nós estamos lá, na fornalha da aflição, na cova dos leões, que Deus manifesta a sua presença mais viva e mais poderosa. Eu quero terminar, porque essa mensagem já estava no meu coração, mas ontem, contar uma experiência, se a Viviane me permitir, daquela senhora. Ontem nós, que ilustra um pouco isso que nós conversamos. Nós fomos fazer uma caminhada, Viviane foi fazer uma caminhada, fazer uma corrida aqui na Lagoa da Pampulha. Como os irmãos sabem, eu estou naquele voto de não sofrer um ataque cardíaco enquanto corro, né? Estou tentando acompanhar o meu amigo aqui, Diego, mas não adianta, viu? Nem Neuve, nem Diego, nem Natália, é outro patamar, mas a realidade se impõe no momento da corrida. Aí eu fui correr, a Viviane foi andar. Aí eu corri e tal, a Viviane foi fazer a caminhada dela. Estou esperando a Viviane voltar, e nada da Vivi voltar. Falei, será que eu corri tão rápido assim? É um ponto dela, né? Mas, na verdade, eu passei por ela, mas estava sofrendo tanto que eu não vi. Ela me chamou e eu nem ouvi, e nem vi. Porque o grau de sofrimento já era muito grande, né? Aí, ela encontrou uma senhora, Maria Augusta, não é isso? Encontrou a senhora na beira da Lagoa da Pampulha. Uma senhora cristã, crente. Um caos na vida dela. Um caos. Tipo a irmã. O marido dela a abandonou e foi embora para a Bahia com uma outra mulher. Deixou ela com 3 filhas, uma de 17, 2 de 8 anos de idade. A de 17 engravidou. Depois de engravidar, apanhou do namorado, e o namorado abandonou ela. E está lá com um netinho de alguns meses de idade. Ela está desempregada por conta de uma questão no braço dela, sofreu uma trombose no braço, o braço dela realmente muito inchado, e ela havia ligado para uma patroa dela, que mora ali na região da Pampulha, e ela foi a pé de Justinópolis até a Lagoa da Pampulha, para conversar com essa patroa, para pedir um socorro, porque ela, contas para pagar, assuntos estão ao ponto de ser despejada, e essas coisas todas. E imagina um quadro desse assim. E aí ela foi nessa patroa, a patroa não a ajudou, fez ela deslocar a pé, não a ajudou, ainda deu uns conselhos muito deselegantes para ela, para que ela pudesse ganhar a vida de uma outra forma, que não fosse de forma legítima. Mais ou menos isso. Aí, ela chegou, imagina, uma senhora abandonada pelo marido, com essa situação de filhos em casa, a filha de 17 anos não está trabalhando, 2 criancinhas gêmeas de 8 anos, ela doente, desempregada, ela é cuidadora, inclusive, mas não está conseguindo trabalhar, com aluguel 2 meses atrasados, sem gás e tudo mais. Aí ela chegou na Lagoa da Pampulha, por isso que eu falei que ela chegou na Lagoa da Pampulha, literalmente, irmãos, na boca da lagoa. Ela falou, eu vou entrar nessa água. Mas só que Deus colocou uma anja do lado dessa mulher, que foi a Vivi. E eu falo isso aqui, irmãos, e ela procurou uma igreja porque queria oração e porque estava angustiada, queria... Depois que ela falou que pensou em suicidar, mas a Viviane ouviu, acolheu, me chamou, nós sentamos, nós oramos, nós cuidamos dela, nós socorremos ela, inclusive, também, para que ela tivesse os recursos, para que ela pudesse voltar com dignidade para casa. E Deus nos abençoou, e nós abençoamos ela, e ela falou, irmã, se Deus não tivesse colocado você na minha frente, eu teria suicidado. Eu fiquei pensando na hora, eu falei assim,
não foi a Viviane, não foi absolutamente ser humano, foi o próprio Deus da salvação daquela irmã. Que mesmo ela achando que ele não estava ouvindo, que ele não estava presente, que ela estava completamente abandonada por marido, abandonada da esperança, ela não estava, gente. Ela não estava solitária, ela não estava sozinha. Deus mostrou para ela que Ele estava ali com ela. Assim também, irmãos, não sei quantos estão aqui na beira do abismo nessa noite, aqueles que nos ouvem. Eu já me senti assim várias vezes também, não pensando em suicidar, mas já me senti várias vezes na beira do abismo. Oh, meus irmãos, não se esqueçam disso. Deus continua sendo o Deus da nossa salvação. Ele sempre será o Senhor da nossa salvação. Eu sei, a gente é fraco, a gente não aguenta, é pesado demais. Irmãos, Deus não pede que sejamos fortes. Ele pede apenas que nós confiamos nele. Ele é forte por nós. Ele é forte por nós. Ele continua sendo e sempre será o Deus da sua salvação. Não é da salvação do pastor, é da sua salvação. É da sua salvação. Quando você estiver na beira do abismo, lembre-se disso. Ó Deus, a minha salvação. E saiba que Ele vai dizer, apesar da gente achar que não, apesar da gente não sentir, não importa o nosso sentimento, ou a falta do nosso sentimento, saiba, pela fé, saiba que Deus está presente, e Ele é o Senhor que nos salva. O Senhor que nos salva. E Ele não falha, gente. Ele não falha. Ele não falha. Nunca falhou. E jamais falhará. Comigo e com você, saiba disso. Ele é bom, Ele é fiel. Portanto, esse salmo não é um salmo de desesperança, mas é um grito de esperança. Em meio à dor, ao sofrimento, ao caos, à tragédia, ao isolamento, à solidão, às desgraças desse mundo natural, às desgraças desse mundo espiritual, não importa, Deus continua sendo o Senhor Todo-Poderoso, aquele que se assenta no trono, e Ele é o Senhor, o Deus da nossa salvação. Amém? Não se esqueça disso. Satanás vai fazer você esquecer disso amanhã, que é segunda-feira. Satanás vai fazer você esquecer disso. Vai tentar tirar essa semente do seu coração. Lembra da parábola do semeador? Satanás tenta roubar a semente do nosso coração. Não permita. Confesse. Mesmo que você não sinta, confesse. O Senhor é o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha defesa. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu abrigo. O Senhor é a minha rocha. E Ele não falha. Ele não falha. Ele não falha. Vamos orar? Ó Senhor dos altos céus, Deus da nossa salvação. Tu és intimidade, Senhor. Tu és proximidade. Tu és aconchego. Tu és poderoso. Ó Deus, que nessa noite essa palavra seja viva em nós. Ó Senhor, é verdade, nós sofremos, mas existe uma verdade ainda maior: o Senhor nos livra. Portanto, esse salmo não é um salmo que proclama a vitória do sofrimento e da dor, mas é um salmo que proclama a tua vitória. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, ó Jesus.
Que essa palavra seja âncora para as nossas almas durante essa semana, que possamos nos lembrar da tua palavra, que possamos nos apoiar nela, que tu sejas nessa semana, ao longo desses dias, dia e noite, o Deus da nossa salvação. Faça isso, Senhor, para a tua própria glória, faça isso, Senhor, para que possamos te louvar, porque nós não morreremos, mas nós viveremos, e nós cantaremos as grandezas do Senhor. Ó Deus, faça isso. E assim que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem do teu Santo Espírito, seja com todo o seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Irmão, semana abençoada a todos. Vamos ficar em pé e vamos cantar uma última música. Estamos despedidos. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. na tua fé, Deus quer provar. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos teus tesouros tudo tens, o Senhor cuidará de ti. Nos teus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Que mistério o Senhor pode nos dar? O que é mistério te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá.
Semana pra lá de abençoada a todos.